Mais uma vez, boa tarde a todas as pessoas. Nós daremos início à webconferência do Gabriel Pini Alves Mascarenhas, que se intitulada Negação Social da Violência e a Importância da Escuta como Testemunha. O Gabriel, assim como eu e a Josiane, que estamos aqui presentes, nós compomos, né, o Núcleo de Saúde Digital da Unifesp, no eixo responsável pelo enfrentamento às violências, né, e o cuidado às pessoas vítimas de violência. E aí eu quero também convidá-los e convidá-las, né, caso tenha interesse, a outras webconferências nessa temática que já estão disponíveis no YouTube do Núcleo de Saúde Digital. Então, nós já temos lá disponíveis a webconferência sobre acolhimento das vítimas de violência doméstica na atenção primária à saúde. Também temos 2 outras webconferências do Gabriel, intituladas Entre a Palavra e os Protocolos, de onde escutamos as pessoas vítimas de violência, e outra, Acolhimento das Vítimas, e essa que a gente que vai ser apresentada hoje, tá bom? O Gabriel é psicólogo, mestre em psicologia, ele compõe, né, o núcleo, né, a rede de saúde mental do MST e o ambulatório de generidades da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, Gabriel, por mais essa contribuição nessa temática tão relevante. Eu vou pedir licença para vocês para fechar minha câmera, para a gravação só, né, ficar no palestrante, e eu vou apresentar aqui a apresentação do Gabriel. Dá para isso. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado por virem. Bom que vocês estão aqui. Bom, hoje a gente vai conversar, né? A ideia é trazer esse debate sobre a negação social da violência. Eu vou falar também um pouquinho da violência enquanto organizadora, né, da sociedade. E vou trazer esse elemento da escuta como testemunho. Pode passar, Karina, por favor? Vamos começar. Eu vou primeiro localizar um pouquinho algumas questões, assim, antes da gente começar, né, a entrar um pouco mais no debate. Acho que travou. Karina, tá por aí? Você me ouve? Agora sim. Só Eu sumiu a... a apresentação, estava dando problema para passar, eu vou voltar aqui novamente, tá? Um instante. Beleza. Tá bom. Voltou. Isso, agora sim. Legal. Bom, então vamos começar, pessoal. Eu vou trazer assim algumas questões só para que a gente possa se localizar, né, no debate. A ideia é que a gente possa mesmo, né, conversar. Assim, eu vou trazer algumas informações, algumas questões que quem sabe possam
incentivar assim, novas trocas, né? Se quiserem interromper em algum momento, também façam isso. Mas para a gente poder localizar um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? Quando eu trago aqui a negação social da violência, né? Percebam, né? Eu estou falando de uma negação da violência, né? De uma maneira a dizer de algo que acontece, né, na nossa sociedade, mas que fingimos não ver. Né? Do que eu estou falando, né? De quais violências? Bom, não estou especificando uma violência, eu estou falando aqui das várias modalidades de violência que podem acontecer, né? Sejam violências físicas, emocionais, sexuais, psicológicas. E também, vamos chegar um pouquinho nisso mais para frente, pensar a violência não só como um fenômeno social, né? Um elemento que acontece e que é negado, mas também como um fenômeno que organiza a nossa própria forma de estar no mundo, a nossa própria forma de construir ou não vínculos, de circular na cidade, né? A violência, ela também vai moldando, né, muitos dos aspectos das nossas relações, né, das nossas interações, de onde é possível estar, de onde não é possível. Então, tem uma dimensão importante também da gente pensar a violência enquanto organizador. Mas vamos chegar lá daqui a pouquinho. Primeiro eu quero acho que trazer esse ponto, né, sobre o testemunho. Eu não sei se vocês estão familiarizados assim com esse termo, né, do testemunho, a escuta enquanto testemunho. É uma maneira recente, assim. Eu diria que isso vem ganhando mais espaço recentemente, né, no espaço nos campos da psicologia, nos campos da psicanálise, que são onde eu circulo mais, apesar de já ter um tempo, né, que a noção de testemunho aparece, mas eu percebo que recentemente isso vem ganhando um pouco mais de espaço. E aí o que eu queria primeiro delimitar aqui com vocês o que não é, né, a escuta enquanto testemunho. Eu trago aqui dizendo, né, o que não é um discurso reduzido à dimensão de prova material. Bom, o que isso quer dizer? Para quem está em trabalhos, em serviços onde o contexto de violência é comum, a gente sabe que um dos perigos, um dos riscos que são muito fáceis assim, de acontecer, é da gente ficar mais atento à dimensão material do relato do que propriamente com a pessoa que está ali. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu, Gabriel, estou trabalhando numa USF. E nessa USF chega uma pessoa, uma mulher. E ali, né, vamos imaginar que estávamos ali numa atividade em grupo, ela me chama de canto para conversar comigo sobre uma situação de violência que ela viveu com um companheiro. Eu ouço o que ela está me trazendo, e aí, muito preocupado, vou e aciono uma colega ali da unidade e peço para que essa mulher repita para ela o que foi dito a mim. E isso vai acontecendo N vezes.
né? Essa pessoa é posta a dizer para mim, e aí eu peço para ela relatar novamente para uma segunda pessoa, depois para uma terceira, depois para uma quarta, e ela vai tendo que passar por processos, né, muitas vezes grandes, muitas vezes numerosos, né, e muito custosos, de repetição daquela história que ela acabou de conseguir relatar para mim. O que está em jogo nisso? Né? Quando eu entendo que o que importa é que o relato dessa pessoa ela vai servir de prova, ou ela está reduzida à dimensão de uma prova sobre o crime que aconteceu, sobre a violência que aconteceu, eu posso também correr um risco de querer reproduzir essa prova várias e várias e várias vezes, para que ela possa sempre participar dos processos também de justiça que fazem parte dessa lida, né? Então a pessoa vai falar uma vez, ela vai falar duas, três, quatro para diferentes profissionais. Eu já presenciei situações em que às vezes o relato para um profissional tinha algumas informações que no relato seguinte essa pessoa não apresentou e foi indagada sobre isso, sabe, numa espécie de investigação para saber se aquilo era real ou não, né? Poxa, por que a pessoa fala uma coisa aqui e depois ela não citou exatamente o mesmo fato, né? Muitas vezes esquecendo que a pessoa que acaba muitas vezes de passar por uma situação de violência ou que está podendo fazer esse movimento de enfrentamento, né? O quanto que isso muitas vezes desorganiza, né? Muitas vezes deixa também as pessoas muito confusas. Essa dimensão da repetição, eu me lembro, por exemplo, de uma situação há alguns anos atrás, de uma pessoa trans que tinha sofrido um assédio sexual. E num dado momento ela chega para mim e diz: Gabriel, eu resolvi não levar adiante, assim, sabe? Eu resolvi não abrir um boletim, eu resolvi não acionar, né, as redes possíveis, porque todo procedimento ele é tão mais custoso, né? Ele é tão violento em muitas maneiras que eu acho que eu não aguento passar por isso de novo. E aí acaba, né, nessa situação, acabou não dando continuidade aos trâmites, né, que era preciso fazer. Muito por isso, né, porque o discurso, o relato, ele vai ser reduzido a uma materialidade, ele vai ser reduzido a uma dimensão até de algo de algo muito objetificado, né? A ponto que a pessoa também se sente objetificada. Bom, estou dizendo isso para falar, né? Isso não é o que eu quero trazer aqui como essa dimensão do testemunho. Eu sei que para nós, né, aqui no Brasil, na nossa cultura, essa ideia de testemunha, né, ela está muito associada, né, a algo do campo jurídico, como alguém que vai dar validade para aquilo que aconteceu, alguém que vai, né, ratificar algo que está sendo dito ou sendo investigado. Mas hoje a gente não vai conversar sobre essa via, tá? Eu quero trazer um outro campo do testemunho para a gente poder debater.
Pode passar, Karina, por favor. Isso. Bom, eu disse para vocês, né, que a violência ela pode ser entendida a partir desse lugar que lê o fenômeno, né, sendo negado pela sociedade, e ela também pode ser lida a partir de um organizador social. Eu não acho que essas duas vias sejam excludentes, até porque o elemento que se é negado não é negado à toa, né? Ele é negado justamente por fazer parte da estrutura que permite a sua presença, né? E aí eu vou usar aqui, né, pegar a ajuda do professor Paulo Endo. O Paulo é professor de psicologia, ele é psicanalista, trabalha na USP de São Paulo, pessoa que escreve e faz um trabalho muito importante também na área das violências, da memória, né? Também fala bastante sobre essa noção de testemunho. E eu vou trazer ele aqui para que a gente possa falar um pouquinho sobre essa dimensão da organização social através da violência. E no finalzinho desse trecho com o Paulo, vocês vão perceber que eu também vou usá-lo como uma forma de me contrapor, né? De abrir um outro caminho para a gente analisar também as situações de violência. Bom, primeiro, quando o Paulo fala sobre a organização social, né, dada através da violência, ele está falando sobre, e é importante que a gente demarque, sobre uma sociedade capitalista. Uma sociedade capitalista, como o próprio nome já diz, né, volta o seu interesse ao capital, né, o acúmulo de capital. E a partir disso, também modela a sua forma de produção, e não só de produção mercantil, né, de produtos, mas também de produção de subjetividades, através da exploração, da expropriação, né, de uma violência que segrega, né? O Paulo faz uma análise interessante sobre as cidades, né? Ele trabalha, especificamente nesse texto, ele trabalha muito com a cidade de São Paulo. E ele vai falando exatamente sobre esses recortes que são feitos, né, na cidade, de modo a favorecer, né, uma manutenção dos privilégios de algumas classes, enquanto faz a manutenção do desamparo, das ausências, né, para outras classes. Então ele diz, bom, uma cidade ela vai sendo segregada e as melhores, né, entre aspas, as melhores porções vão ficar para determinados grupos, enquanto as partes menos interessantes, né, vão ficando nas periferias, né, e nas favelas. É uma maneira de fazer uma espécie de higiene, né, da cidade, é uma maneira de poder afastar a pobreza e o pobre, né, dos centros da cidade, uma maneira de poder manter uma certa
harmonia, né? Uma dinâmica mais fluida, né, das cidades. Bom, aqui já se destaca um lado silenciosamente violento, né? Silenciosamente eu digo porque, por tão estrutural que acaba também se tornando algo extremamente cotidiano, né? A ponto de passar muito despercebido para nós. Mas essa segregação ela não vai se dar só nas dimensões materiais, né? Então não é só um bairro, né, onde se localiza, né, o centro comercial, não vai se dar só nessa dimensão material. Mas são segregações que também se dão, vamos dizer, numa ordem subjetiva, né? São formas também de criar uma relação de perigo, né? A gente cria inimigos, a gente cria um medo de invasão, a gente cria um senso de medo, né, constante. Isso vai fazendo também com que a gente cada vez mais ou crie porções mais fechadas, né, de convivência, por exemplo, os condomínios fechados, né, para quem consegue, ou mesmo lugares de convivência que acabam sendo mais restritos a um bairro, justamente para poder fazer essa seleção de quem pode ou não pode participar. Pode passar, Karina, por favor. Essa volta 1. Isso. Aí. Essa ordem, né, muito entre aspas, que a violência vai impondo, é algo que o Paulo chama a nossa atenção, e é algo que movimenta, né? Movimenta a economia, movimenta as nossas formas de vínculo. Um exemplo, acho que claro, né? Um pouco mais material, é sobre, bom, se a gente pensar, eu tô aqui no interior de São Paulo, né? Eu não tô na capital, mas ainda assim, aqui, apesar de ser uma cidade de pequeno, médio porte, praticamente todas as casas têm cerca elétrica, tem muros altos, né? Há quem coloque um cachorro na garagem, né? Com uma plaquinha. Sempre tem alguma maneira da gente tentar cuidar ou se sentir um pouquinho mais seguro. Isso diz, claro, isso diz e muito sobre a função da violência nessa organização. Se a gente for pensar, por exemplo, o quanto os nossos centros de convivência estão cada vez mais escassos, né? Aqui no interior, né, onde eu moro, por exemplo, a gente costuma dizer, né, que se a gente quiser ter algum tipo de lazer, vai ser inevitável pagar por ele, né? Nós não temos espaços públicos, nós não temos praças. Se eu quiser ir numa praça, eu preciso pegar o carro para ir até uma praça, porque, né, são coisas afastadas, são coisas longes, tem uma ou outra pela cidade, né? Existe uma, uma tendência, né, cada vez maior de fazer justamente privatizações dos espaços públicos. Só que isso a gente
parece que está tão acostumado a viver, né? Parece que a gente até pode dizer que sempre foi assim, né? Até cair um pouco nesse engano, né, de que sempre foi assim. Isso é tão comum para nós que a gente já nem olha para isso mais como uma violência. Mas é importante que a gente entenda a violência que há nessas construções. Né? Eu acho que é muito comum, né, nas grandes cidades, isso é muito forte. Acho que poucos, né, talvez cidades de pequeno porte ainda a gente consiga encontrar pessoas transitando nas ruas, né? As relações de vizinhança, por exemplo, né? Isso é cada vez mais escasso. Né? Existe justamente uma tendência de nos retirarmos cada vez mais dos espaços públicos. Né? E, portanto, de existir menos nos espaços públicos. O Paulo traz essa análise também, né? Dizendo ali, né? Só assim, lesando, cooptando ou sequestrando o que por princípio seria espaço desejante comum, é que a cidade inteira via sendo recortada em função do evidente interesse de uma minoria bastante privilegiada. Uma maneira de dizer também tudo isso que eu estou aqui trazendo. Né? Esses recortes, né? Recortes cada vez mais tendenciosos, né? De montar ali construções e condições para os avanços também dos interesses econômicos. E o Paulo continua, né, dizendo: a violência galga, então, o primeiro lugar como recurso extremamente eficaz, que incide na construção ou destruição das cidades, guardando uma promessa secreta obtida por aqueles que dispõem de inequívoca capacidade do uso da força traumática. Aqui, né, ao falar dessa força traumática, ele está falando da força da violência. A força da violência que é capaz, pensando aqui de uma maneira macro, né, que é capaz de fazer a manutenção da pobreza, da fome, do desamparo, né, a força traumática que é capaz de fazer um movimento de desfavelamento e tirar casas, né, de uma região e afastar essas pessoas para as periferias, mas também a força traumática, se pensada numa dimensão mais relacional, né, também a força das violências físicas, sexuais, psicológicas, né? Aquelas primeiras que a gente conversou. Bom, espero que até aqui tenha ficado um pouco claro essa localização da violência, porque aí eu vou usar esse trechinho que está em negrito para abrir aqui com vocês um ponto. Né? E esse acho que é um momento em que o caminho que eu vou pegar e o caminho que o Paulo Endo pega são um pouco mais diferentes. Ele diz assim: esse desenho da cidade tende a empurrar todos para dentro de suas próprias casas e reafirma o espaço do lar como refúgio do espaço público. Bom, eu estava dizendo isso até agora, né? Eu estava dizendo quanto menos é possível que eu exista em espaços públicos, né? Que os meus vínculos se constituam, se fortaleçam nos espaços públicos, maior a tendência de eu fazer esse movimento de me fechar nos espaços privados. Né?
Mas aí eu acho que vai entrar um novo elemento que eu preciso que a gente debata. Vamos passar, Karina, por favor? Que são esses dados, né? Eu estou usando aqui, no final da apresentação, eu vou mostrar as referências, né? Tem aqui o anuário das violências aqui no Brasil de 2025, enfim, tem algumas fontes que eu estou usando, no final vai estar ali. Bom, é sempre muito difícil a gente olhar para esses dados. São angustiantes, são tristes, são revoltantes, mas a gente também precisa fazer isso até para ter um apoio material nessas análises, né? Porque, vejam, esse é um dos... Eu vou trazer de duas populações, aqui crianças e adolescentes, depois os números do feminicídio. E percebam aqui, né? Existe uma tendência, né? Em 2024, aí apontou-se um aumento dos índices de violências contra crianças e adolescentes, né? E vocês podem perceber na tabela que está ali na direita qual é o local, né, que mais acontecem esses casos de violência. E curiosamente, né, e aí me opondo, usando esses dados para me opor também ao que o Paulo vinha trazendo, né, sobre esse recuo para os espaços privados, a residência é justamente o lugar que mais acontecem os casos de violência contra crianças e adolescentes, né? Nas 3 faixas etárias, né, que eles aí dividiram, vocês podem perceber que é em casa que essas violências mais acontecem. Tem um recorte importante que eles vão fazer sobre gênero, né? Nesse texto na direita também vai estar escrito, né? Os infantes são as principais vítimas de negligência, né? 61,4%. Crianças são a maioria das vítimas de violência psicológica e sexual. E adolescentes, as principais vítimas de violência física. Né? Entre 2013 e 2023, dentre as violências analisadas, mulheres são 65,1% das vítimas e, portanto, constituem as principais vitimizadas, né, de violência física, psicológica e sexual. Os garotos, né, os meninos, as principais vítimas de negligência. Tem aqui esse recorte, um recorte importante, mas muito importante aqui para essa nossa discussão é essas violências, em grande maioria, acontecem dentro dos espaços privados. Né? Pode passar, Karina, por favor. O próximo também, informações importantes aqui sobre os casos de feminicídio, né? Os casos também de feminicídio e aí dados do anuário, né, de 2025, mostram um aumento, né, de 0,7%. E, bom, tem muitos dados importantes aqui, mas gostaria de chamar a atenção para vocês, né, de vocês, nessa primeira imagem, logo ao lado ali, né, vítimas de feminicídio, também aparece um dado que vai nos ajudar nessa análise, que é 8 em cada 10, né, mulheres mortas são mortas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, e 64,3, né, são mortas também nos espaços privados.
Aquele quadro 2, a imagem da direita, eu trouxe, porque eu acho que é importante também ter aqui, que fala do número de feminicídios em situações onde as medidas protetivas estavam vigentes, né? E aparece ali também um percentual, né, de 12%, se não estou enganado. Estou usando o tablet aqui, fica um pouco difícil de eu enxergar. 13% de casos. Bom, da mesma maneira, né, importante esse destaque, né? 64,3% dessas mulheres foram mortas em casa. Os próximos dados, pode passar, Karina, por favor? Eu trago para compartilhar para vocês, e eu trago também porque eu acho que ele é importante no trabalho que a gente vem fazendo aqui no Núcleo Digital da Unifesp, porque foram feitos alguns recortes, né, desses dados de feminicídio, e um deles diz respeito justamente ao tamanho das cidades, né, onde aconteceram, né, esses feminicídios. E um dos recortes, né, fala sobre esse porte municipal. Eles dividiram, né, pequeno, médio e grande porte, e proporcionalmente os casos, né, de feminicídio nos municípios menores é maior, né, do que nas grandes cidades. Isso muitas vezes pode entrar em conflito com algum senso comum, né, que pensa a cidade grande como mais violenta, as cidades menores enquanto um ritmo diferente de vida, né, menos casos de violência em geral, né, mas nesse ponto específico, né, os dados vão entrar aqui contra esse senso comum, né. Eles fizeram uma divisão depois, né, sobre pegando, né, as cidades de pequeno porte e dividiram ela ainda, né, em 3 novas categorias, né. No gráfico 3 dá para ver, até 20 mil, de 20 a 50 e de 50 a 100. E é possível perceber o quanto os casos são maiores, né, proporcionalmente do que nas cidades menores, né. Uma das justificativas, né, que aparece no fórum de violência é justamente o número de políticas públicas que existem nos municípios menores, né? Justamente por isso, né, também por serem municípios onde muitas vezes esses planos, né, os conselhos, né, de política para as mulheres não existem, ou existem em menor quantidade. Uma das justificativas é também por isso. São alguns dados mais para que a gente possa, né, se informar também, e ajuda a nós, mas eu não queria perder aquela linha, né, que eu estava aqui tentando trazer de uma impossibilidade, né, pela nossa organização social de ocupar os centros públicos, os espaços públicos, essa suposta, esse suposto, né, retorno para o espaço privado enquanto um refúgio, mas agora esses dados vão mostrando que, olha, os espaços privados eles também não são refúgio necessariamente. Pode passar, Karina, por favor. E aí entra, né, abre-se essa pergunta, né? Se as cidades são construídas atualizando a dominação e a exploração dos espaços públicos a favor do capital, destruindo ambientes de convívio que possibilitam a construção e o fortalecimento de vínculos comunitários, e como vimos,
são nos espaços privados que muitas das violências acontecem, o que sobra, né, para a pessoa vítima dessas violências? O que sobra, né? Bom, sobra o não lugar, né? Sobra o nada, né? Sobra um desligamento, né? Sobra uma impossibilidade de se sentir pertencente a algum lugar, né? Pode passar, Karine, por favor. Essa situação, né, as violências, né, isso é uma coisa que a gente vem conversando bastante aqui, e eu venho trazendo com alguma frequência isso, né, o quanto as violências elas produzem justamente um recuo, né, um afastamento dessa pessoa dos contextos e dos vínculos que ela possui, né? Percebam que a todo momento eu tô tentando aqui, né, costurar o que existe de uma dimensão coletiva e o que existe de uma dimensão mais individual. Por quê? Porque eu penso que não tem como falar sobre o testemunho ficando restrito a só a dimensão individual, né? Justamente. Eu penso que essa noção de testemunho ela vai fazer um resgate necessário sobre a dimensão coletiva da vida, né? Para entender que memória, antes de tudo, é coletiva, né? Os vínculos estão aí, né? Não vivemos isolados, não vivemos sozinhos, estamos inseridos, né? Para falar sobre o testemunho, eu vou trazer aqui a ajuda, né, da Catherine Coulthard, que define, né, traz uma dessas definições de testemunho enquanto uma narrativa de uma experiência intransmissível. E intransmissível por quê? Né? Justamente intransmissível porque ela é resultado de uma ruptura de contrato social. Né? Ela é intransmissível porque ela fala da experiência traumática da violência. Né? Ela é intransmissível porque ela fala de uma proximidade com a morte. Vou ler esse pequeno trecho aqui do texto. Né? A Coulthard diz: entendo esses testemunhos como um misto de confissão, documento histórico e reflexão que o sujeito faz sobre si próprio e que convém encarar não como uma mera manifestação da memória, mas como uma atividade de pensamento aplicada à compreensão do inumano enquanto produção política humana. Para que isso fique um pouquinho mais claro, né, e nítido para nós, eu vou ler para vocês bom, acho que dá para ver aí na câmera, né? Esse livro chama LGBT Sem Terra, Rompendo Cercas e Tecendo a Liberdade, que é um livro produzido, né, no MST, que é, a meu ver, um ótimo exemplo sobre testemunho. Né? E aqui, além de algumas análises, alguns debates, eles trazem também alguns poemas que foram escritos por militantes, né, por pessoas que compõem o MST. Eu vou ler um dos poemas, ele não tem autoria divulgada, né, mas eu penso que ele é um poema bem importante para nós nesse momento. Diz assim: eu tentava ser o mais despercebido possível,
cortava a volta das rodas de homens na frente da igreja. Evitava ir nas festas da comunidade para não sofrer julgamentos. Um dia fui participar de uma reunião. Ao me apresentar, da minha boca saíram palavras trêmulas. As pessoas riram de mim. Gritaram: viadinho, mulherzinha, toma jeito de homem, não envergonhe seus pais. A cada chacota me senti diminuído. Abaixei minha cabeça e me calei. Só queria desaparecer, não estar ali. Os olhares de reprovação persistiam. Ao chegar em casa, meu coração chorava. Pensei que ao invés de cortar voltas, deveria cortar os pulsos. Por que sou assim tão abominável? Faço tudo certo, trato as pessoas com educação. Supliquei ser invisível. Minhas lágrimas secavam. A angústia e a aflição não passavam. Minha companhia foi a solidão, rejeição, desaprovação. Entendo que esse é um poema duro, né? Triste, e que vai falar, vai mostrar pra gente como é essa experiência, né, de narrar algo intransmissível, né, de narrar algo traumático, próximo da morte, de ruptura do contrato social, né? Ou seja, de narrar algo que está na dimensão da violência, né? De ser vítima de uma violência, de algumas, né? Nesse caso. Pode passar, Karine, por favor. Essa noção de testemunho, ela está completamente vinculada à noção do traumático. Né? Geralmente, né, a gente acaba resgatando esse conceito de testemunho para falar sobre momentos de genocídio, de mortes coletivas, né, de grupos específicos, né, como, por exemplo, na Segunda Guerra, em Auschwitz, e em várias outras situações, né. O testemunho entra nesse lugar de poder não só proporcionar alguma validade, alguma verdade para aquilo que aconteceu, mas também numa tentativa de resgatar algo de humano, né? Algo de palatável, algo possível de ser digerido da experiência que se viveu. A Kotai também associa, né, o testemunho ao trauma, e ela fala algo que está muito próximo ao que esse poema diz. Né? Ela diz: o trauma reduz o indivíduo a uma interioridade invadida pela angústia do nada. E que o sujeito, ao se tornar coisa entre as coisas, se vê condenado à solidão, a uma ruptura absoluta de todos os laços comunitários e culturais, sendo que nada na cultura contemporânea se oferece para ajudar a reintegrar a vítima ao mundo dos vivos. Né? Esse poema acho que consegue mostrar isso de uma maneira muito sensível. Para a gente caminhar um pouco para o final, pessoal, eu queria que a gente prestasse atenção nessa última linha, né, que é reintegrar a vítima ao mundo dos vivos. O testemunho, eu entendo que faz muito esse papel, né, o papel de reinserir, o papel de reinscrever a pessoa vítima de uma violência
em uma rede, né? Fazer uma reinscrição dessa pessoa no mundo, de uma maneira que seja possível diminuir os isolamentos, diminuir esse nada, né? Essa angústia de nada, favorecer algum sentido também para a vida depois de situações que são tão disruptivas e tão destruidoras de qualquer sentido que seja possível. Essa dimensão da reintegração ela é importante aqui para nós. Pode passar, Karina. E por isso que eu digo que esse livro, né, aqui do MST, eu acho que ele faz muito essa função de uma reintegração. Eu vou ler esse trechinho, que eu acho que ele também tá muito bom, assim, dá vontade de ler todos, porque são todos muito, todos muito bons, assim. Ainda, né, Kokoltai, ela diz, né, que se o testemunho é o endereçamento que a testemunha dirige ao outro, que representa a comunidade humana da qual ele foi excluído, aquele que o escuta tem que responder presente, né? Isso é importante, né? Responder presente, né? Estar presente, né? Quantas e quantas vezes, em situações de relatos de violência, a gente está mais preocupado em já pensar o que fazer depois, né? Ou às vezes está mais preocupado em saber se aquilo que a pessoa está falando é verdade ou não, né? Do que propriamente estar presente naquela conversa que está acontecendo. A escuta presente, né? Essa escuta implicada, né? Essa escuta que se envolve, né? Eu acho que esse texto da Catarina de Voltaire é bonito, que em algum momento ela fala sobre, inclusive, uma relação de uma espécie de amizade, né? Uma espécie de, né? Querendo resgatar justamente o lugar dos afetos, né? Na escuta com pessoas vítimas de violência, né? Continua aqui, né? Para que sua escuta possibilite aquele que ousou tomar a palavra para falar do irredutível de sua experiência, religar os fios de uma vida interrompida por uma catástrofe histórica, visto que ele representa a possibilidade de uma reintegração na comunidade humana. Então, acho muito bonita essa palavra, né, da ousadia, né, porque, de fato, né, acho que a pessoa que experimentou, que esteve submetida a situações de violência, talvez uma das coisas mais difíceis que ela tem que fazer, ou que ela possivelmente faça, é a ousadia de tomar a palavra, né, para falar sobre. Até porque a violência, em muitas situações, ela é silenciadora, né? E tomar a palavra aí faz um movimento também de alguma rebeldia, né? De alguma transgressão. De novo, ali no final, né? Trazendo a possibilidade de uma reintegração na comunidade humana. E aí eu vou voltar aqui para o livro mais uma vez, rapidamente, assim, também para a gente ir encerrando. Um outro poema também, mas um poema, de novo, sem autoria divulgada, que diz assim: minha primeira batalha foi na infância. Descobri que meus trejeitos, nem tão femininos, nem tão masculinos, foram meus primeiros inimigos. Eu ainda não atendia a certas expectativas. E mesmo sem saber o porquê, fui posto para enfrentar a mim mesmo em uma guerra que me corroeu. Fui devastado. Meu corpo,
terra arrasada. Transgredi. Me coloquei na resistência. Conheci melhor meu inimigo, reconheci sua falsidade. Percebi que não preciso mudar, pois sou mais subversiva que aqueles do pedestal. E do que aprendi, não ando mais só. Comigo caminha uma legião sedenta por liberdade. Uma legião voraz que acredita na transformação social, que defende seu território do patriarcado, que marcha nas fileiras contra toda forma de opressão, que ocupa as trincheiras contra a exploração, que faz da terra arrasada o armário que enclausurava, que mobiliza por liberdade e conspira por mais humanidade. Não aceitemos menos. Para aqueles disseminadores de ódio, estremeçam, pois nossa luta é justa, nosso fronte é colorido e nosso afronte é coletivo. Acho bonito também esse poema também que resgata, né, essa dimensão da luta coletiva. Né? Acho que a gente tem estado muito mais acostumado, né, principalmente quando trabalha as situações de violência, pensar também elas, né, de uma maneira individualizada. É claro, tem situações em que é absolutamente necessário que a gente possa conversar individualmente, por sigilo, por N outros motivos, né, pela insegurança que isso provoca, mas a gente também não pode perder de vista essa dimensão coletiva. Bom, eu vou encerrando e aí eu gostaria de mostrar para vocês um trabalho que também é feito no MST. Pode passar, Karina, por favor? Que são as arpileiras. Né? Eu não sei se vocês conhecem as arpileiras, mas a arpileira é uma produção de bordado, né? Que nos espaços do MST vem acontecendo vários ciclos, né, de arpileiras, e foi resgatada, né, justamente de um contexto de testemunho. Né? As arpileiras, né, essa modalidade, ela tem raiz no Chile, na ditadura do Pinochet, e eram formas que as mulheres encontravam de relatar, né, de testemunhar, né, de produzir um testemunho sobre as violências que aconteciam e também uma forma de poder comunicar o que era vivido. Né? Era também um meio de comunicação. Né? Nas arpileiras, às vezes tinham alguns bolsinhos, né, onde elas também escreviam cartas e colocavam essas cartas escondidas. Tem arpileiras que tem algum texto que acompanha junto também para falar sobre. Né? Tem mais uma, Karina, pode passar mais um próximo slide, que são exemplos, né, dessa dimensão do testemunho, também pensada, né, a partir da coletividade. Né? Eu acho que o MST consegue fazer isso com certa primazia, assim, né? Faz de uma maneira muito bonita. Bom, era isso, pessoal. Tem no próximo slide as referências, se quiser passar também, para o pessoal consegue ver, né? Então, tem aqueles dados, né, que eu passei, estão no anuário, no Atlas e no retrato dos feminicídios. Para quem quiser conhecer um pouco mais das arpileiras, tem no site do MST. E os dois textos, né, que eu usei, do Paulo Endo, da Caterina Coutai, estão aí também para vocês. É isso. Obrigado por hoje. Fica aberta também a discussão.
Muito, muito obrigada, Gabriel, né, pela sua excelente webconferência. E aí eu abro para quem quiser fazer algum comentário, algum apontamento. Eu vou parar a gravação agora.